Fala galera, tudo bem? Rafael Machado aqui. Hoje eu vou resolver com vocês a questão 42 da prova da UERJ. Vou começar lendo a questão e a gente vai relembrar um pouquinho desse assunto. Vamos lá. A hidrogenação do eteno, C2H4, na presença de um catalisador de platina, leva à formação do etano, C2H6, segundo a equação. A gente tem ali uma equação química, tá? Onde mostra o eteno mais o hidrogênio, uma hidrogenação, uma reação orgânica de adição, uma setinha que envolve reação, que mostra que é uma reação reversível, e o produto ali, um etano. Tá? Todos os participantes no estado gasoso, e o ΔH menos 136,3 kJ por mol. Sabendo que essa reação no sentido direto é exotérmica, vamos lá galera, quando ele fala aqui que a reação é exotérmica, o que você tem que lembrar? Tá? Que o ΔH é negativo. Ele é menor que zero. Ok? Então, quando ele fala que ela é exotérmica, a reação tem dois sentidos. Você tem aqui, ó. O que isso significa? Que ela é exotérmica no sentido 1, ok? E que ela é endotérmica no sentido inverso, no sentido 2. É importante lembrar disso. Então, esse sinal de negativo aqui indica justamente isso pra gente, tá? Bom, continuando. Qual é a perturbação? Qual perturbação levará a reação a se deslocar no sentido direto, ou seja, no sentido de maior produção de etano? Bom, a gente está falando aqui de que assunto? Deslocamento de equilíbrio. Vamos relembrar um pouquinho o assunto deslocamento. Deixa eu só trocar de cor aqui. Vamos lembrar aqui do assunto deslocamento de equilíbrio. Estou me adaptando aqui a caneta de equilíbrio. Ok? Deslocamento de equilíbrio. Vamos lembrar rapidinho. Seguinte. Existem três fatores. 1, 2, 3. Que podem perturbar esse equilíbrio aí. Quais são esses três fatores? Primeiro, se eu modificar a concentração dos participantes. Segundo, se eu mexer na pressão. Quando eu falo pressão, é na pressão total, tá? Não pode ser pressão parcial. Então, obrigatoriamente, essa mudança de pressão tem que ser com mudança de volume. Ou quando eu mexo na temperatura. Espero que todo mundo lembre disso aí nas aulas. Bom, vamos ver as opções. Letra A, aumento da temperatura, uso de um catalisador, aumento da pressão e adição de mais etano. De cara, a gente já vê que o uso de catalisador ele não desloca equilíbrio. Então eu já posso aqui, ó, excluir a opção B. Eu excluo ela para fora. Nós não entramos com ela. Sobra A, a C e a D. Vamos avaliar cada uma delas e ver qual a resposta correta. Letra A, aumento da temperatura. O que você aprendeu? Que quando a gente aumenta a temperatura, ou seja, deixa mais quente, ela vai deslocar para o sentido de consumo desse calor. E o consumo é sentido endotérmico, né? Então a reação se desloca no sentido
endotérmico. O que a gente viu aqui em cima, gente? Que o endotérmico é o sentido inverso. O que ele fala aqui? Produção de etano. Se ele quer produzir etano, que é esse aqui de cima, etano é esse aqui, né? Vamos trocar de cor aqui. Etano é esse aqui, ó. Se ele quer produzir mais isso aqui, é sentido direto. E aumenta a temperatura, é sentido endotérmico, que é o inverso. Então a gente conclui também que a A está fora. Sobra pra gente aumento de pressão e adição de etano. Vamos ver aqui, ó, aumento de pressão. Para você avaliar a pressão, você precisa pegar a equação química e analisar qual o volume, né, número de mol no balanceamento que você vê antes da seta e depois da seta. Vamos avaliar isso aqui. Nessa reação química aqui, o que a gente percebe? Que antes da seta, olha aqui, antes da seta, galera, a gente tem, ó, 1 mais 1. Tem 2 volumes gasosos. Perfeito? E depois da seta, a gente tem apenas 1 volume gasoso. Correto? Bom, então a gente já sabe que a pressão irá perturbar esse equilíbrio. Se tivesse o mesmo volume antes e depois da seta, a pressão não iria perturbar. Bom, vamos analisar aqui então. O que a gente aprendeu? Que se a gente aumenta a pressão, a reação tende a se adaptar e a consequência disso é deslocar para o lado de menor volume. Tá? Para o lado de menor volume. Deixa eu escrever aqui de novo. Sabe como é que é? Perfeccionismo. Para o lado de menor volume. E se a gente abaixar, diminuir a pressão, correto? Se a gente diminuir a pressão, a gente desloca para o lado de maior volume. Então lembra que pressão e volume são inversamente proporcionais. O que ele fez aqui é aumentar a pressão. Se eu aumento a pressão, então está aqui, ó, aumento da pressão, ele desloca para o lado de menor volume. Se ele desloca para o lado de menor volume, seria esse aqui. Eu estou destacando. Que é o etano. Aqui, ó, etano. Então, olha a pergunta de novo, ó. Qual perturbação levará a reação a se deslocar no sentido direto, ou seja, no sentido de maior produção de etano? Resposta certa seria a letra C. Certo? A C estaria errada. Por que a D está errada? Adicionar etano. O que você aprendeu? Quando a gente perturba uma equação, uma reação química, adicionando mais participantes, algum dos participantes, ele vai deslocar para o lado inverso a essa perturbação. Então, se eu adiciono mais etano, eu vou deslocar no sentido inverso. Eu vou favorecer os meus reagentes. Então, a gente exclui também a letra B. Então, a resposta certa, vou destacar aqui para vocês, a resposta certa é a letra C. Galera, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Rafael Machado se despedindo. Tchau, tchau.